Sejam bem-vindos à webconferência da disciplina Comportamento Organizacional, do curso de Especialização em Gestão Pública. Para falar um pouquinho mais sobre os pontos principais da disciplina, nós estamos com a professora Júlia Cristine Dias. Olá, professora, tudo bem? Oi, Cíntia, tudo bem? Professora, nós vamos aí pontuar alguns pontos principais da disciplina, trazer um apanhado geral. E durante a explanação da professora, se vocês, alunos, tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, só enviar através do nosso chat que está aí, no ambiente da webconferência. Então vamos lá, professora. O comportamento organizacional, ele é um tema atual para a ciência da administração ou não? Então, inicialmente eu gostaria de cumprimentar os nossos alunos, e as nossas alunas. Sejam bem-vindos a essa webconferência. O objetivo principal está relacionado a explicar o conteúdo que será cobrado em prova. Então, o comportamento organizacional, na minha concepção, é um tema atual, é um tema contemporâneo. Por um principal motivo, porque ele rompe com o determinismo imposto pela administração clássica, aos ambientes internos de trabalho. Com esse rompimento, nós tivemos uma outra forma mais contemporânea de se tratar os recursos humanos dentro do ambiente interno de trabalho. Então, através dos estudos, das pesquisas do comportamento organizacional, nós podemos dizer que tivemos um divisor de águas dentro da literatura da área de administração. É claro que a administração clássica, ela teve a sua contribuição, significativa em termos de organizar o ambiente interno de trabalho, No entanto, teve suas limitações, quando entendeu o indivíduo como uma peça de uma máquina, uma matéria-prima, um produto acabado, Então, em função dessa limitação, nós tivemos o surgimento da teoria das relações humanas, que, através das suas pesquisas, também dos seus estudos, comprova que o indivíduo, ele pode sim ajudar a organização a alcançar a eficiência e a eficácia. E para isso, os gestores, através do seu trabalho administrativo, tentam buscar sempre o indivíduo para participar dentro da administração da empresa no sentido de buscar eficiência e eficácia. Então, nós temos aí também a possibilidade de aplicar as técnicas do comportamento organizacional, para atingirmos os objetivos principais da empresa. Eu diria que, além de atual, esse tema também é muito interessante para os alunos, porque é um tema muito próximo, tanto deles como trabalhadores, como nosso também, como trabalhadores, fazemos parte de ambiente interno de trabalho, compartilhamos esses espaços, temos interesses de melhorar essas condições de trabalho, E nesse sentido, acredito que muitos alunos tenham se interessado pelo tema, E podem escolhê-lo como sendo aquele tema que vão desenvolver dentro do seu artigo de especialização, para concluir a especialização à distância. E, professora, o que significa o comportamento organizacional? O que é o comportamento organizacional? Então, o comportamento organizacional tem alguns significados interessantes. O primeiro deles é considerá-lo como uma área de estudos, uma área de estudos tanto na administração pública, como na administração também não pública, Porque nessas administrações também existem ambientes internos de trabalho que buscam por melhores condições de trabalho para seus funcionários, seus colaboradores, E também existe lá essa interação dos indivíduos enquanto colaboradores, da empresa, enquanto funcionários. Existe também a formação de grupos, informais, espontâneos, e que são fortes dentro da empresa, E que podem estar interferindo nos resultados finais, em termos de eficiência e eficácia operacional da empresa,
Então, ele é um campo de estudos tanto para administração pública quanto para administração não pública, né? Dentro da administração, da ciência da administração, nós tratamos o comportamento organizacional como sendo parte integrante, né, da gestão de pessoas e talentos, né? De acordo com o livro da disciplina, o que os alunos devem memorizar é que ele é um campo de estudos que objetiva prever, explicar, compreender o comportamento humano nas organizações. Desmembrando um pouco esse conceito, é possível a gente fazer algumas análises. Por exemplo, um campo de estudos. E sempre vai ser um campo de estudos, porque nós não temos uma receita, uma padronização, né, do comportamento organizacional que pode ser aplicado em todas as empresas, ser generalizado, né, essa forma de comportamento organizacional. Então deve ser feito o quê? Um estudo dentro da empresa, né, uma sondagem, um mapeamento sobre suas características qualitativas e quantitativas de indivíduos que fazem parte do ambiente interno da empresa, né? Sua estrutura formal, né? E dessa forma adaptar algumas intervenções, né, alguns modelos teóricos do comportamento organizacional para aquele tipo de empresa, por ser indicado através de estudos que sejam mais apropriados, né? Então, ele é um campo de estudos, a princípio, né? Continuando ali a desmembrar o conceito, a gente percebe que ele pode prever, explicar e compreender o comportamento humano nas organizações, no sentido de se evitar problemas decorrentes dessa interação dos indivíduos no ambiente interno de trabalho, né? Problemas decorrentes que podem, de certa forma, afetar negativamente a eficiência e eficácia da empresa, né? Por exemplo, climas de trabalho, né, não amistosos, né, doenças ocupacionais decorrentes disso e etc., né? Então, são problemas que podem ser amenizados, né, previstos pelo comportamento organizacional, né, e de certa forma administrados, tá? Então, a organização, ela precisa investir no tema comportamento organizacional, tá? Ela precisa investir em algumas pesquisas, estudos, em função de que nós temos indivíduos interagindo dentro do ambiente interno de trabalho, e dessas interações nós queremos ter um resultado positivo predominantemente. E por isso as técnicas de comportamento organizacional, né? Então, a partir dessa fundamentação do comportamento organizacional, nós precisamos entender que os indivíduos, eles têm, sim, enquanto grupos e até isoladamente, uma certa influência sobre a eficiência e eficácia das organizações. É preciso considerar isso, né? Então, é recomendável a toda empresa, toda organização, principalmente aquelas de maior porte, né, que tem um contingente de indivíduos maior, monitorar esse ambiente interno de trabalho, né, no sentido de amenizar esses problemas que podem decorrer dessas interações dos indivíduos enquanto trabalhadores, tá? Então, para a prova, o conceito é este. No entanto, no e-book desenvolvido por mim, disponibilizado via plataforma Moodle na disciplina, nós fazemos uma reflexão sobre o significado do comportamento organizacional. Fica como uma leitura complementar para você, aluno que tem interesse em desenvolver o seu artigo de especialização, né, dentro de um tema do comportamento organizacional, né, para que você possa mencionar no seu trabalho. Então, professora, a gente pode dizer que o comportamento organizacional, ele vai adaptando as suas teorias por meio de estudos ou intervenções nas organizações ou empresas? Sim, né? Como eu falei anteriormente, nós não temos uma padronização, um modelo certo, por exemplo, de motivação para uma empresa, né, ou para uma organização. Nós temos, sim, a possibilidade de estudar, né, as características qualitativas, quantitativas dessa organização,
ou dessa empresa e adaptar alguns modelos, né? E dessa forma buscar ser aquele mais apropriado, né, para a empresa. Então, no caso da administração pública, nós temos lá que considerar todos os atores que fazem parte dos agentes públicos, que são os agentes políticos, os servidores públicos, os particulares em colaboração com o poder público, além da estrutura organizacional formal, né? E a partir desse estudo, adaptar um tipo de teoria, de modelo teórico para aquela situação, né? Apenas reforçando, então, alunos, quem tiver dúvidas sobre o conteúdo, é só enviar que a professora responde. Professora, há alguns temas com relação ao comportamento organizacional que são destacados no livro da disciplina. Que temas são esses? Nós temos um tema destacado em especial pelo autor, que é a motivação. E tem algum outro tema que também que é tratado pelo comportamento organizacional? Sim, nós temos outros temas, né, que são tratados pelo comportamento organizacional, né. Esses temas estão descritos lá no meu e-book, que está disponibilizado junto com a disciplina, né. Então, nós temos lá alguns temas que não serão cobrados em prova, né, porque a gente só cobra o conteúdo do livro da disciplina, mas eu elenquei alguns para vocês, né, a começar pela motivação, né, em seguida equipes de trabalho, liderança, cultura organizacional, estresse, né, então são temas assim que estão na nossa experiência como indivíduos trabalhadores, né, e também estão presentes no ambiente interno de trabalho, seja ele na administração pública ou não. Além disso, qualidade de vida no trabalho, competências individuais e organizacionais, o comprometimento individual e organizacional, confiança e justiça organizacional, workaholic e work lovers e gerações, né? Então, esses foram os elencados por mim, devem haver outros, né, que não estão aqui. O interessante é que esses temas sempre se renovam, né? Sempre se renovam, a partir justamente dessas interações dos indivíduos dentro do ambiente interno de trabalho, sempre emergem temas, né, que demandam um tratamento teórico, né? E aí o pessoal acaba pesquisando e teorizando sobre eles, né? É importante destacar que o comportamento organizacional em revistas científicas, em congressos científicos, sempre é uma área muito robusta em termos de publicações. Talvez porque os temas estejam realmente muito próximos, né, de nós enquanto trabalhadores, né. Então o pessoal tem mais curiosidade, tem mais abertura de trabalho de campo para pesquisar. E quando a gente fala de motivação, com relação à motivação, o que o livro da disciplina descreve inicialmente? O que ele apresenta inicialmente? Bom, inicialmente ele vai tratar do conceito de motivação. Eu acredito que o autor deste livro de disciplina, ele elencou a motivação por ser um tema, assim, que há muito tempo já se fala, né, desde o início do século passado se fala em motivação, né, no ambiente de trabalho, e também por ser um tema de muito interesse, né, nosso, muito próximo enquanto trabalhadores, né, e participantes desses ambientes internos de trabalho. Ele trata a motivação como um fenômeno, né. Então, inicialmente, ele aponta ali que a motivação, em dois conceitos, ele vai apontar, ela está associada a um processo, responsável pela intensidade, pela direção e pela persistência dos esforços de uma pessoa orientados para o alcance de determinado propósito, né? Então, essa é uma forma de explicar o conceito de motivação, né? Então, aqui a gente percebe que ele entende que a motivação é um processo. Então, ela não ocorre assim tão rapidamente, né? Ela demanda por fases, ela é construída, tá? E um outro conceito, né, que o autor coloca, ele menciona que é um impulso constante e de intensidade variável, orientado para o alcance de um objetivo, seja esse decorrente de uma necessidade ou de um estado de satisfação, né? Então, ambos os autores aqui, eles mencionam muito a participação do indivíduo, né? Se ele é um processo,
Se é formado por etapas, existe aquele ator, né, responsável pela fase, o responsável principal é o indivíduo, né? Então é dependente muito do indivíduo. A partir daí, do conceito, nós vamos tratar dos modelos teóricos da motivação ou teorias da motivação, né? Ele elenca 4 teorias, né? A iniciar pela teoria da hierarquia das necessidades humanas, a teoria dos 2 fatores, a teoria da expectativa e a teoria da equidade, né? Elas serão cobradas na prova, né? Então, iniciando a descrição dessas teorias, né, nós vamos começar ali lembrando da teoria clássica, né, que explica a motivação. A primeira teoria é a teoria da hierarquia das necessidades humanas. Então, ele afirma, né, que o ser humano, ele é motivado pelas necessidades, né? A partir do momento que ele vai suprir essa necessidade, ele vai ter outra necessidade, tá? Inclusive, ele aponta para uma ordem pela qual essa necessidade começa, tá? Então, ela começa pela necessidade fisiológica, tá? Então, a necessidade fisiológica, ela está relacionada a necessidades que dizem respeito à sobrevivência do ser humano, tá? Então, seria o que? Fome, sede, sono, né? Seriam exemplos, tá? A seguir, vão acontecer outras classificações das necessidades, né? Que não ocorrem necessariamente nessa ordem, né? Então, ele segue falando das necessidades de ordem de segurança, o sentido dessa necessidade é buscar proteção, né? Então, nós temos ali o caso de moradia, né? Como exemplo, planos de saúde, a estabilidade no emprego, tá? Em seguida, ele aponta para as necessidades de ordem social, então, onde o indivíduo, ele busca fazer parte de grupos, né? Por exemplo, fazer parte de uma família, fazer parte de um clube, de uma associação, tá? Em seguida, temos também as necessidades de ordem de estima, né? Que podem estar relacionadas, como exemplo, uma ascensão na carreira, uma visibilidade social, né? E uma última ordem seria uma autorrealização, né? Então, a gente percebe que das fisiológicas, necessidades fisiológicas, até as necessidades de autorrealização, nós temos, assim, uma individualização dessa hierarquia, né? Então, quanto mais alto, mais singular, né, mais individual é essa necessidade. Então, o que é a autorrealização para você, né? Então, é buscar um tipo de desenvolvimento integral, segundo o livro da disciplina, né? Por exemplo, para alguns, a necessidade de autorrealização pode ser a questão de se tornar empreendedor, ser dono do próprio negócio, né? Abrir o próprio negócio. Então, vai variar de indivíduo para indivíduo. Tá? Então, os gestores, a partir daqui, eles podem pensar não só em um tipo de estímulo, né, para estar motivando as pessoas dentro do ambiente interno de trabalho, mas como também estímulos variados, né, tá? A partir da satisfação das necessidades fisiológicas, as outras necessidades vão aparecer, né? Podem acontecer em paralelo, né, ao mesmo tempo. Não tem uma ordem certa para que elas ocorram, né? Eles apenas fazem uma proposição do começo dela, né? Que é a necessidade fisiológica. Essa seria a mais antiga teoria que explica a motivação, né? A partir daí, houve a instigação por outros pesquisadores, né, estudiosos a respeito da motivação, e nós tivemos, assim, evoluções desse conceito de motivação. Essa teoria, que vai explicar a motivação definida por 2 fatores de uma maneira muito objetiva, né? Ela foi uma revisão, aí podemos dizer que foi uma revisão da teoria anterior, da hierarquia das necessidades humanas, né? É a teoria dos 2 fatores. Então, o autor, ele afirma que nós temos os fatores motivacionais e os não motivacionais, né? Então, os fatores motivacionais, eles estão relacionados diretamente ao conteúdo do cargo. Então, esse conteúdo do cargo, né,
a natureza desse cargo, realmente se o gestor aponta para alterar essa natureza do cargo em termos de mais responsabilidade, mais visibilidade social, mais atribuição, mais reconhecimento social, né? Mais estimulado estará o indivíduo pelo conteúdo do cargo. Agora, fatores que não motivam estão relacionados a fatores externos ao cargo, né? Que já fazem parte daquela expectativa do indivíduo quando assume aquele cargo, né? Então, por exemplo, ele coloca ali as condições de trabalho, né? Já se tem uma expectativa, então aquilo não vai motivar, porque me parece que vai ser igual aqui nessa empresa, e na outra organização. Pouco vai se diferenciar. O que atrai mesmo e motiva seriam os fatores relacionados ao conteúdo do cargo. Então, quanto mais desafiador, mais singulares são essas características da natureza do cargo, mais motivado o indivíduo é. Né? Daí nós temos também a questão da terceira teoria, que é a teoria da expectativa. Também uma evolução nesse pensamento sobre motivação, né? Onde nós afirmamos ali que o indivíduo, ele é motivado pelas expectativas, né, que ele tem. Então, os gestores, quando eles pensam em motivar os indivíduos, eles devem estar conhecendo, né, predominantemente expectativas desses indivíduos que serão motivados, né, serão estimulados, vamos dizer assim, serão estimulados. E dessa forma tentar suprir essas expectativas, tá? Então, assim, também é algo que na teoria é muito fácil, mas numa empresa que tem uma centena de funcionários, fica um pouco difícil você buscar por expectativas dos indivíduos, né, e atendê-las, né? Mas é um indicador, né, um caminho para os gestores motivarem. Se não todos os indivíduos dessa forma, alguns, né, que sempre precisam estar motivados, né? Então, se você como gestor não vai suprir essa expectativa, você pode justificar, né? Você pode justificar por que não foi satisfeita essa expectativa do indivíduo, para que ele não se torne um indivíduo frustrado pela empresa, tá? E a última teoria que é colocada ali é a teoria da equidade, né? Acredito que todos nós, né, já estivemos dentro desse contexto da teoria da equidade, né, que ela, de certa forma, ela vai colocar ali a questão de justiça, né, a justiça quando você compara o desempenho, o rendimento de um indivíduo com outro indivíduo ou com um grupo de indivíduos, tá? Então, é natural que isso aconteça, né, essas comparações. É natural o ambiente de trabalho, né? Então, o ideal é que o rendimento e o desempenho, essa proporção que acontece, né? Ele seja igual tanto para um indivíduo quanto para outro, na mesma posição, no mesmo contexto, né? E também entre um indivíduo e um grupo de indivíduos, né? É uma situação ideal. Mas nem sempre isso acontece, como o livro da disciplina conta, né? Há momentos em que o rendimento e o desempenho do colega, né, pode ser inferior a de outro colega ou de outro grupo. Então, há um sentimento de injustiça, né? E também há momentos em que acontece o contrário. Também há um certo desconforto entre o grupo e o indivíduo, né? Então, essa situação ideal é sempre uma busca pela empresa, né? Pela justiça percebida, né? Pelos indivíduos no ambiente de trabalho, né? Então, na administração pública, a gente percebe que a fragilidade das políticas de carreira e remuneração, né, e também as relações personalistas, né, elas são culpadas, né, por esse sentimento de injustiça, né? Isso pode acontecer muito na administração pública. Então, essas seriam as 4 teorias da motivação explicadas no livro da disciplina.
Então, só reforçando, as 4 teorias seriam a teoria das necessidades humanas, a teoria dos 2 fatores, a teoria da expectativa e a teoria da equidade. Sim. Certo? Professora, na administração pública já foram aplicados programas de promoção da motivação? Sim, já foram aplicados, né? Nós temos, inclusive, no livro da disciplina, apontado como alguns exemplos, né? Há o programa de reconhecimento dos servidores, nós temos lá portarias, melhorias, envolvimento dos servidores em melhorias de processos, né? Nós temos também o programa de envolvimento ampliado dos servidores, né? No sentido de trabalhar a sua atribuição, aumentar a sua atribuição, né? Dentro da administração pública, né? Não de forma vertical, né? Nem horizontal, mas diagonal, né? Então, temos aí a participação dos indivíduos em variadas comissões, por exemplo, comissões que vão avaliar o uso racional de materiais, o uso racional financeiro dentro da administração pública, né? Programas de remuneração por habilidades adquiridas, por um treinamento, desenvolvimento, que foi indicado, financiado até mesmo em parte pela própria administração pública, né? O programa de envolvimento social, né, que foi citado também como o envolvimento, comprometimento de alguns funcionários dentro de programas de responsabilidade social, né? Então, são, assim, estratégias, né, por meio de programas para motivar os servidores públicos principalmente, né? A questão da flexibilização do horário também, né? Então, já é prática em algumas administrações públicas, né? O indivíduo rende mais no período da manhã, então trabalha de manhã, né? Desde que seja preservada a sua carga horária total, né, de trabalho, ele pode fazer essas trocas, né? Pode fazer essas trocas. Então, seriam, assim, estratégias para motivar, né, o servidor público em função de que ele foi contratado para aquela atribuição e sempre vai realizar aquela atribuição. Então, é uma forma de estar motivando ele, né, a realizar outras atividades, né, trabalhando essa questão multidimensional do indivíduo, né. Professora, o livro da disciplina amplia essa discussão. Amplia essa discussão, exatamente. Então, finalizando a unidade 1, o livro da disciplina, ele vai relacionar analiticamente os processos organizacionais, né, realizados de uma forma ideal, né, na teoria sempre de uma forma ideal, né, evitando, assim, perdas, né, retrabalho, além disso, colocando a boa prestação de serviço ao cidadão, né, vai relacionar, então, esses processos organizacionais com o comportamento organizacional sob algumas variáveis. O clima organizacional, a cultura organizacional, o estresse, né, e a própria motivação, né. Então, finaliza a unidade 1. Então, ele vai ampliar essa discussão. Na unidade 2, ele continua, né, a ampliar uma filosofia, né, sobre a estrutura organizacional das organizações públicas, né, que é predominantemente a burocracia, né, com variáveis formais e informais do comportamento organizacional de agentes públicos, como poder, liderança, né. No entanto, a unidade 2, eu considerei uma leitura complementar, né, complementar. Isso quer dizer que eu não vou cobrar na avaliação, na prova, tá? Você pode considerar para construir aí teu artigo, né, no final dessa especialização. Temos alguma pergunta? Professor, então estamos aí chegando ao final já da nossa webconferência, então por último vamos falar da prova. Como que vai ser a prova, quando vai ser a prova? A prova ela vai ser com 12 questões, ela terá 12 questões, 2 são dissertativas, né, e 10 objetivas, né. Ela está centrada na unidade 1, né? Então a unidade 1 será cobrada na avaliação.
né? E o objetivo é avaliar o conhecimento, né, e introduzir, né, com a prova o assunto comportamento organizacional. Obrigada, professora, pelos esclarecimentos. Se você ficou com alguma dúvida, você ainda pode participar lá do Fórum Tira Dúvidas na própria disciplina no ambiente virtual de aprendizagem. Essa webconferência, ela também estará disponível a partir de sexta-feira à tarde e serve também como revisão do conteúdo. Nós agradecemos vocês, alunos, agradecemos a professora. Até a próxima e bons estudos!